Qual a diferença da manifestação do Espírito Santo antes desse período pré-pentecostal, que é o Antigo Testamento, e no Novo Testamento, ou seja, pós-pentecostal, pós-pentecostes? Sim. Explica um pouco pra gente aqui. O período pré-pentecostal, a gente sabe muito bem que pré vem de antes, né? Antes do dia de Pentecostes, que é Atos capítulo 2. E a gente sabe, compreende que a manifestação do Espírito Santo, do seu ministério, ele operava de forma diferente no Antigo Testamento. Antes da glorificação de Cristo e da sua encarnação. O Espírito Santo ele vinha de forma temporária sobre os profetas, sobre o sacerdote específico, sobre algum rei, né? O Espírito Santo dava capacidade, habilidade, inspiração. A gente sabe muito bem, o apóstolo Pedro ele é cirúrgico nisso, que o Espírito Santo usou os profetas, inspiraram os profetas, tanto para escrever quanto para falar, como porta-voz de Deus. Então é o Espírito Santo que conduziu os profetas. E aí a gente compreende que o Espírito Santo, no período pré-pentecostal, ele operava de uma maneira diferente. Até porque no Antigo Testamento, a gente vê a revelação do Senhor de forma progressiva. Cristo era um mistério, a igreja era um mistério. Mas a gente vê as sombras que Deus deixava, né? Os abismos que Deus deixava, que apontava para a sua manifestação. Então o Espírito Santo estava preparando o ambiente, a manifestação de Cristo encarnado. O Verbo se encarnou, porque o Espírito Santo preparou o ambiente. O Espírito Santo ele usava os profetas, usava sacerdotes, reis, usava homens e mulheres específicas para um propósito específico, só que de forma temporária, diferente do privilégio da honra que hoje nós temos. E qual que é o privilégio que eu e você temos? O privilégio que a gente tem, meus irmãos, é que o Espírito Santo, essa pessoa bendita, ela se encontra com a gente para todos sempre, permanentemente, e não de forma temporária, como era no período pré-pentecostal. Depois de Atos, capítulo de número 2, e assim por diante, a gente vai para o período pós-pentecostal. Vivemos nessa atualidade, aonde o Espírito Santo ele opera de forma totalmente diferente, mas de forma permanente, porque ele é outro consolador, a qual Jesus enviou e não nos deixou órfãos, não nos deixou sozinhos.